Pelo Espírito Santo que nos guia em toda a palavra de Deus, iniciaremos esse estudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, estou aqui com o livro de Daniel, aberto no capítulo 12. Vamos fazer uma pequena leitura aqui, iniciando aqui no verso 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Depois vocês vão entender certinho o que está falando aqui. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre e eternamente. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Olha, irmãos, presta bem atenção aqui, até o fim do tempo, este livro, o livro de Daniel, estaria fechado e selado. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Essa tradução aqui do versículo 4, eu aprendi com o irmão Luiz e o irmão Israel que está errado na nossa tradução, né? Que está dizendo, o que na verdade diz aqui é que a ciência deste livro se multiplicaria, porque muitos correrão a este livro. Então, e isto é a pura verdade, irmãos, porque agora esse livro vai ser aberto, o selo desse livro vai ser aberto e vai ser muito entendido. E agora estaremos diante da semana. Aquela última semana, irmãos, que muitos dizem que já foi cumprida no passado, né? E eu nunca criei nisso, que a última semana, eu sempre criei que a última semana foi separada para o fim, né? Porque a última semana, que são os últimos 7 anos deste planeta, está pregado desde o início, porque Deus mesmo diz em várias partes da Bíblia, dos profetas, escrito assim, que anuncia o fim desde o princípio. Deus começou o princípio com uma semana e vai findar esse mundo aqui também com uma semana. Só que essa última semana será uma semana de anos, ou seja, serão 7 dias, que na verdade serão 7 anos. E esses 7 anos, irmãos, está desenhado aqui no capítulo 12 de Daniel. É esplendoroso isso, irmãos. Eu vou desenhar para os irmãos entenderem como eu compreendi essas coisas. Quando você começa a ler aqui no versículo 5, olha o que Daniel fala. E eu, Daniel, olhei, e eis que estavam outros 2, um desta banda à beira do rio, e outro da outra banda à beira do rio. Ou seja, irmãos, ele observa que tem um rio, e ele vê um anjo deste lado da banda à beira do rio, e ele vê do outro lado também um anjo à beira do rio. Então eu deixei até um papel aqui, só para os irmãos compreenderem isso. Ou seja, ele vê aqui um anjo. Vou desenhar mais ou menos aqui para os irmãos entenderem. Um anjo à beira do rio. Aí o que ele vê? Outro anjo do outro lado à beira do rio também. Os irmãos me perdoem aqui o desenho aqui, mas eu queria explicar e eu não tenho recortes e gravuras de anjo, então eu vou desenhar à mão mesmo. Então ele vê aqui outro anjo à beira do rio. Então, irmãos, esses 2 anjos estão nas 2 bordas, né? Eu vou
vou desenhar aqui a profundidade num corte transversal, para os irmãos entenderem. Então, os irmãos sabem que aqui são as águas de um rio, né? Mas o principal está aqui agora. Vamos ler aqui no capítulo 6 agora. E ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio. Então temos um outro personagem aqui. Vou desenhar aqui também. Sim. Olha só, irmãos, aqui está. Os irmãos perceberam que tem dois anjos, um de cada lado da margem à beira do rio, e tem um no centro, em cima das águas desse rio. Os irmãos perceberam que aqui está desenhada a última semana? Olha só, aqui está desenhado os últimos 7 anos de vida desse planeta como conhecemos, irmão. Esse mundo de pecado, ele vai acabar aqui, nesses 7 anos, irmãos. Vamos desenhar aqui, para os irmãos entenderem. Aqui está desenhado, irmãos. A última semana, ou seja, os últimos 7 anos desse planeta. Aí está, irmãos. Aí, o que Daniel vê nessa circunstância aqui, neste desenho, nessa visão que ele viu? Daniel, então, vamos colocar que ele está aqui, né? Vamos colocar Daniel aqui. Vou desenhar mais ou menos aqui, para os irmãos, só para os irmãos entenderem. Ele está aqui assistindo a esses episódios aqui. Ele está aqui e viu este anjo perguntando ao anjo que estava sobre as águas deste rio: que tempo haverá? Quer ver? Vamos ler aqui para não errar. Que tempo haverá até o fim das maravilhas? Este anjo pergunta para esse: que tempo haverá? E esse aqui vai responder agora. Aí ele diz, ó, no versículo 7: e ouviu o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo e tempos e metade de um tempo, quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Olha isso, irmãos. Os irmãos estão entendendo aqui? Veja esse anjo, o que ele responde. Ele levanta as suas mãos para os céus. Aqui eu vou até desenhar aqui, ó. Ele levanta as suas mãos para o céu e jura por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo e tempos e metade de um tempo, olha, irmãos, onde esse anjo está, olha bem aqui para isso, ó. Depois de um tempo, tempos e metade de um tempo, ele está bem aqui no meio dessas águas, irmãos. Todas essas coisas serão cumpridas. O que vai ser cumprido essas maravilhas? São aquelas maravilhas do capítulo 9, irmãos. Vamos ali ver o que é que está escrito no capítulo 9. Quais são essas maravilhas? Olha aqui.
anjo Gabriel chega para Daniel, Daniel falando: estando eu ainda falando e orando e confessando meus pecados e o pecado do meu povo, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, eu estando, ainda falando, na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, no princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde, e me instruiu, e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque é muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e a tua santa cidade, para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados e expiar a iniquidade, e trazer justiça eterna e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Essas maravilhas aqui, irmãos, vão ser cumpridas. Olha só, e são sete maravilhas. Extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, fazer a justiça eterna, selar a visão, selar a profecia e ungir o santo dos santos. Então aqui, irmãos, quando tiverem acabado de destruir o povo dele, o povo santo, aqui vai ser cumprida todas aquelas maravilhas ali. Então aqui está, irmãos, a última semana vista por Daniel. Tem coisas maravilhosas aqui, irmãos, escondidas em vários capítulos da Bíblia. Tudo se converge para isso aqui, irmãos. Várias passagens na Bíblia se convergem para isso aqui. Esse tempo está guardado por Deus, irmãos. Vejam, um anjo de um lado, um anjo do outro, e esse anjo poderoso no meio. Esse anjo é o arcanjo Miguel. É ele, irmãos, que está no controle disso aqui tudo. Aqui nada acontece por acaso. Várias passagens da Bíblia, como eu disse, estão convergindo para isso aqui, irmãos. Para isso aqui. Aqui tudo vai se cumprir. É isso aí, irmãos. Então, o que eu vejo é muitos pregando sobre o anticristo, que vai se levantar aqui no meio dos 7 anos, no meio da semana, né? Mas ninguém está pregando que por nós vai se levantar o arcanjo Miguel e ele vai lutar por nós, irmãos. Aqui temos que ter plena confiança em Deus, porque o anticristo vai lutar ferozmente contra nós, mas por nós estará esse anjo forte e poderoso, no qual Deus deixou aqui, irmãos, para lutar por nós. Não estaremos sozinhos aqui, irmãos. Não estaremos sozinhos. Junto com este anjo, vamos nadar este rio até a outra margem, irmãos, quando é tocada a 7ª trombeta. Em nome do Senhor Jesus, amém.